estudar a palavra de Deus. Então, com muita alegria que nós estamos aqui iniciando mais um estudo sobre eclesiologia e história da igreja. Então, nós vamos pensar sobre a seguinte ótica, meu irmão, não esquecendo dos estudos que nós tivemos nas aulas anteriores. O que a gente estudou nas aulas anteriores? É por isso que é importante você que está aí na comunidade evangélica Geração da Conquista, e você que está assistindo esse vídeo no YouTube, retornar, reformular, né, fazer uma perspectiva do que a gente está estudando. Então, a gente pegou a Bíblia e a gente estudou desde a criação da igreja com a descida do Espírito Santo lá em Atos, capítulo 2. E, a partir dali, a gente vem contando a história da igreja, né, os problemas que a igreja enfrentou, né, ali na época, como quando ela era igreja primitiva. Então, perceba, irmãos, a importância disso, né? Nós, quanto servos de Deus, a gente tem que ter essa percepção. Percepção é essa? Percepção de que a igreja, então, ela surge no livro de Atos e a história dela, a história da igreja primitiva, ela como que coincide também com a história ali da formação do cânon, da formação do Novo Testamento. Então, o Novo Testamento, ele se encerra de forma definitiva ali, os escritos do Novo Testamento, eles vão se encerrar ali e a história dos apóstolos, a história apostólica, é isso que é importante a gente entender. A história apostólica, ela se encerra ali por volta do ano 100 depois de Cristo, com a morte ali do apóstolo João, o último apóstolo a morrer, né, do colégio apostólico original. Todos os outros apóstolos, Pedro, Paulo, Tiago, enfim, todos os outros apóstolos, eles vieram eles foram martirizados, ou seja, o Império Romano os matou, eles foram mortos por causa do Evangelho de Cristo, e com exceção do apóstolo João, que morreu de velhice, e ali a ação apostólica de João se encerra ali por volta do ano 95, do ano 100, entre 95 e 100 da nossa era, ou seja, ali já no finalzinho do primeiro século. Então, com a morte de João, né, nós temos ali também que João, sabemos disso, que João foi o autor do último livro a ser escrito, do último livro a ser composto do Novo Testamento. É importante a gente entender isso. Então, o apóstolo João escreveu o livro das Revelações, ou o livro do Apocalipse, né? E este livro foi compilado, foi escrito, né, ali também por volta ali do ano 90 a 95 depois de Cristo, ou seja, no final do primeiro século. Então, no final do primeiro século, é isso que é importante a gente entender, irmãos. No final do primeiro século, o Novo Testamento, os escritos do Novo Testamento, aí que está aí no seu colo, ele já estava composto, ele já estava completo. Então, a história da igreja, ela pode ser dividida, ela pode ser considerada como aquela que surge em Atos capítulo 2, né? E o seu primeiro período, que eu gosto de chamar de período da igreja primitiva, ele encerra-se, né? Isso na minha opinião, mas assim, numa visão mais bíblica, numa visão mais
relacionado aos escritos da Bíblia, ela vai se encerrar, né, esse período da igreja primitiva, da igreja apostólica primitiva, ela vai se encerrar com a morte do apóstolo João. Mas, com a morte do apóstolo João, todo o Novo Testamento já estava escrito, já estava composto. É importante a gente entender isso. A partir, meus irmãos, da morte do apóstolo João, a igreja ela continua, porque ela continua até hoje. A igreja ela continuou, só que agora não tem mais os apóstolos. É isso que a gente precisa entender. Vivos. Não existe mais a presença dos apóstolos vivos. Todos os apóstolos morreram, todo o colégio apostólico original ele morreu, né? E a igreja ela permaneceu ali já no segundo século, né? Sem a presença dos apóstolos. E, meus irmãos, é isso que eu quero pensar com os irmãos hoje. Quando passa essa fase, surge então uma segunda fase chamada fase que a gente gosta de chamar, que os estudiosos chamam de a fase dos pais da igreja. Então, o que eram os pais da igreja? Pais da igreja foram homens que tiveram contato com os apóstolos, foram até discípulos dos apóstolos, né? E eles continuaram a obra, eles continuaram a história da igreja. Então, quero que isso fique bem entendido aqui. O que a gente vai conversar a partir de agora? A gente vai conversar a partir de agora, logicamente, sempre voltando para a Bíblia, sempre voltando ali para as questões bíblicas, mas é importante a gente entender que a história da igreja ela continuou, né? E ela continuou agora com outros personagens. Já não existe mais Paulo, já não existe mais Pedro, já não eu digo, existe dentro da história humana. Dentro da história, já não existe mais Paulo, mais Pedro, mais João, todos eles morreram, e a igreja ela continuou. Essa fase é conhecida como chamada fase dos pais da igreja, né? Ou seja, eram os primeiros líderes da igreja depois dos apóstolos. E essas pessoas, né, e esses cristãos, eles também escreveram coisas, eles publicaram, né, suas cartas, eles publicaram ali seus escritos logo depois da história da igreja. Mas é importante a gente entender, meus irmãos, qual é o problema dessa fase? O problema dessa fase é que é nessa fase que surge algum dos problemas que a gente vive até hoje, né? Por exemplo, vou dar um exemplo claro. Nós estudamos na história da igreja primitiva, principalmente ali no livro de Hebreus, né, que o ministério sacerdotal agora ele não pertence a uma pessoa específica. Todos nós, enquanto crentes, somos sacerdotes de Cristo, né? Então, essa figura do sacerdote, né, na mesma dimensão da antiga aliança, da aliança de Moisés, ela não existe mais. Na nova aliança, na aliança de Cristo, né, a figura do sacerdote, a figura desse líder que intermediava o relacionamento do homem com Deus, ela deixa de existir, porque agora, como servos de Cristo, nós temos toda a autoridade de entrar num relacionamento com Deus a partir de Cristo. Ou seja, então nós temos a autoridade
de entrar no Santo dos Santos, ou seja, de ir lá na presença de Deus através de Cristo. Por quê? Porque Cristo mora em nós. Então, aquela estrutura de santo, santo dos santos, só o sacerdote entrava nessas regiões e que não era sacerdote ficava no pátio exterior, isso acabou, né? Isso acabou. É importante a gente entender isso, irmão. Tá? É muito importante a gente entender isso. Por quê? Porque o que estava acontecendo? O que acabou acontecendo? Acabou que, quando passaram os apóstolos, quando os apóstolos deixaram de existir e surgiram os novos líderes da igreja, chamados pais da igreja, esses homens, né, eles no afã de resolver os problemas, a gente vê, de resolver os problemas que a igreja estava enfrentando, eles não recorreram única e exclusivamente à palavra de Deus, ou seja, ao Velho e ao Novo Testamento e à interpretação correta dos textos da Bíblia. Eles começaram a introduzir perspectivas, começaram a introduzir doutrinas, né, que estavam em desacordo com a palavra de Deus, ok? Isso ali por volta do 2º século, né? Chamados pais da igreja, né? Então, esses homens, que muitos deles foram discípulos dos apóstolos, eles começaram a introduzir na igreja muitas das coisas que nós vivemos hoje. Por exemplo, quer ver um exemplo disso? Hoje, é até cultural dentro da igreja, que o pastor seja considerado o sacerdote da igreja. Então, é colocado o crente, o membro, né, da igreja, ele enxerga o pastor, ele enxerga o diácono como alguém superior a ele espiritualmente. Você está entendendo isso? Ou seja, mas isso é uma cultura que foi gerada, meus irmãos, que foi gerada dessa tradição que vem desde a época dos pais da igreja. Então, eles olham para o pastor hoje, né? A pessoa entra na igreja, não olha para o pastor como um igual, como alguém que está ali cooperando junto dele para para levar o evangelho de Cristo. Não, ele olha para o pastor como alguém superior a ele. Ou seja, nós olhamos para a igreja de forma hierarquizada. E o ensino bíblico original, o ensino bíblico do Velho e do Novo Testamento, principalmente com a nova aliança de Cristo, não é esse. É importante a gente entender isso, irmãos. Não é esse. Mas, pastor, como é que surge essa cultura? Da onde essa cultura surge? Essa cultura surge justamente do distanciamento, né? Do distanciamento dos líderes da igreja, né? Daqueles líderes da igreja depois dos apóstolos, das doutrinas básicas da Bíblia, do Novo Testamento, do Velho Testamento. Então, eu gostaria de, junto com você, nós vamos, então, falar exatamente sobre isso, sobre os pais da igreja, né? Ou história da igreja, nós vamos estudar a patrística, ou seja, o período compreendido entre o ano 100 e o ano 325. Então, olha, escuta aqui, ó. Escuta, crente. Então, agora a gente vai estudar o período posterior ao período apostólico original. O período apostólico original é do ano 0, né, do nascimento de Jesus Cristo, até o ano 100. Né? Esse é o período original. O período que nós vamos estudar é um período depois, é o período da história da igreja,
depois, tá? Depois, né, posterior a este período original. Então, a gente vai estudar do ano 100 até o ano 325. O ano 325 é quando ocorre o Concílio de Nicéia, né, que é o concílio promovido pelo imperador Constantino, e a partir desse concílio a igreja viveu inúmeros problemas, porque a igreja agora torna-se, em 325, um instrumento estatal, ou seja, ela deixa de ser a igreja original e ela passa a ser um instrumento do Estado romano para a administração das pessoas comuns. Então é importante a gente entender isso, tá, irmãos? Esse período, então a gente vai estudar esse período agora, tá? Mas antes, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, deixasse a sua Bíblia aberta, por favor. Vamos lá novamente para Hebreus. Abre aí a sua Bíblia em Hebreus. Vamos lá para o capítulo 12? Abre lá no capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Vou ler aí com você. Hebreus capítulo 12. Vamos lá? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, até aí, que grande número de testemunhas é essa, meus irmãos, que ele está falando? Por isso que a gente tem que ler a Bíblia com perspicácia. Portanto, também nós, ou seja, nós quem? As pessoas ali, né, os hebreus, o autor está falando para nós crentes, nós cristãos, uma vez que estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunhas. Essas testemunhas são todos os heróis da fé escritos no capítulo 11 de Hebreus. Tá ok? Então, no capítulo 11 de Hebreus, ele vai dar ali, desde Moisés até os dias atuais, até os dias contemporâneos ao autor de Hebreus, ele vai falar inúmeras pessoas. Vai falar Moisés, Abraão, Moisés, vai falar de inúmeras pessoas, vai falar, inclusive, de Abel, começando por Abel, né? Começando lá do Gênesis, né? Até os profetas, até. Então, ele vai falar de inúmeras pessoas que seguiram a Jesus. E aí ele vai dizer assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos ou fixos em Jesus, autor e consumador de nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, meus amados, percebam que o autor de Hebreus ele está falando aqui, olha, poxa, já que a gente tem a Bíblia, já que a gente tem aqui todo o ensino, já que a gente está rodeado desse tão grande número de testemunhas, né? Então, o que a gente precisa fazer? Em primeiro lugar, a gente precisa se livrar. Ele fala dizer assim, ó, livre-se de tudo o que nos
atrapalha, e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Ou seja, meus irmãos, o que atrapalha a igreja? Duas coisas basicamente atrapalham a igreja: afastar-se da origem. Afastar-se de quê? Da palavra de Deus. Afastar-se dos ensinos da palavra de Deus. Ok? E aí a gente acaba criando, né? A gente acaba criando subterfúgios para quê? Para resolver os nossos problemas, sendo que esses subterfúgios, esses puxadinhos, eles são o quê? Princípios, são ações fora da palavra de Deus. Então, a primeira coisa que atrapalha a igreja é o quê? É estar fora da palavra de Deus. Por isso, amados, que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A igreja, enquanto igreja, a gente vai estudar na história aqui, enquanto igreja, depois dos apóstolos, depois que a igreja perdeu os apóstolos aí, depois que eles foram tirados da história humana, né, que depois que eles morreram, a igreja continuou a sua história. Mas, infelizmente, a igreja ela acabou criando mecanismos, né, para resolver os seus problemas. A gente vai ver alguns deles aqui. E aí, o que aconteceu ao criar esses mecanismos? A igreja ela começou a criar doutrinas, começou a criar tradições. Vocês lembram quando a gente estudou sobre tradições humanas? Você lembra quando a gente estudou ali, quando a gente leu o livro de Marcos, capítulo 7, quando Jesus Cristo critica os fariseus, os escribas e os saduceus? Por quê? Porque eles estavam seguindo tradições humanas e estavam desprezando a palavra de Deus. Vocês lembram quando nós conversamos sobre isso, queridos? Então, o que acontece? A igreja, depois da era apostólica, ela começou a fazer exatamente isso. Ela começou a criar tradições que estão fora da palavra de Deus, e essas tradições, toda essa estrutura, ela foi culminar aonde? Qual foi o grande ponto, o grande cume dessas tradições? Foi em 325, quando Constantino ele fez o Concílio de Nicéia, e a partir dali surge uma igreja que a sede é em Roma, né, que ficou conhecida como Igreja Católica Apostólica Romana, ou Sistema Católico Apostólico Romano. O Sistema Católico Apostólico Romano foi criado por Constantino, que nem crente era um imperador romano. Mas por que, pastor? Se a gente começou com os apóstolos, se a gente começou aqui com Hebreus, capítulo 12, versos 1 e 2, que eu e você acabamos de ler aí, ó, verso 1, digo, que a gente acabou de ler. Por que a igreja começou assim e ela, num determinado momento, ela partiu para uma outra linha de pensamento, né, reeditando, caindo nos mesmos erros, né? Caindo nos mesmos erros. Por quê, meus irmãos? Porque exatamente ela não fez isso. Livremos de tudo o que nos atrapalha. O que nos atrapalha? A tradição humana. Meus irmãos, nós não podemos trocar tradição humana, nós não podemos trocar a palavra de Deus por tradições e ensinos que vêm de homens. Amém, queridos? A fonte primária, a fonte única de comportamento da igreja. E quando eu falo comportamento da igreja, é o comportamento de cada um de nós, é a visão de mundo de cada um de nós. A única fonte é a Bíblia. Porque se a gente partir para outra coisa, vai acontecer, né, o que a história mostra, né?
E aí, quando a gente abraça a tradição humana, que é o primeiro problema, a gente cai no segundo problema. Está aí no verso 1 do capítulo 12 de Hebreus. Então, livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Quando nós nos afastamos da palavra de Deus e a gente procura levar, a gente procura conduzir a nossa vida espiritual a partir de uma visão particular, de uma visão humana, isso gera pecado em nós. Amém? Isso gera ações pecaminosas. Isso gera estruturas fundamentadas no pecado. Porque a tradição, se ela é humana, ela já traz em si a realidade do pecado. E quando a gente substitui, está aqui a palavra de Deus, está aqui a palavra de Deus. Aí você tira a palavra de Deus, né? E aí você coloca outra coisa no lugar da palavra de Deus, a tradição humana, né? Esse livro aqui representa a tradição humana. Esse livro aqui é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Quando a gente substitui, né, em todo ou em parte, a Bíblia pela tradição humana, a tradição humana ela traz consigo o pecado. Então, esse é o grande problema que a igreja, a partir, né, ali do ano 100 da nossa era, a partir do início do segundo século de nossa era, que é o ano 100, né? 100, 101, 102, já não existiam os apóstolos, e aí começaram a surgir outros líderes na igreja, e aí esses outros líderes da igreja começaram a reeditar, começaram a trazer novamente as tradições humanas, as doutrinas humanas para dentro da igreja. E isso, meus irmãos, causou um problema sério para a igreja. Você vê que eu estou falando do ano 100, é ou não é? 100, aí 101, 150, 160, ano 200, e as tradições humanas só foram crescendo. O ápice dessas tradições humanas, né, ocorreu quando? Ocorreu ali por volta de 325, com a criação do sistema católico apostólico romano, totalmente já afastado ali, né, da palavra de Deus. Então é importante, meus amados, nós entendermos isso, tá? É importante nós entendermos isso. Olha o verso 2. Olha o verso 2 do capítulo 12. Tendo os olhos fitos ou fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, meus amados, os nossos olhos, aqui, escuta, crente, escuta aqui, queridos, você aí no YouTube, escuta isso aqui também. Os nossos olhos, as nossas perspectivas, o nosso comportamento, a nossa convivência enquanto igreja, enquanto grupo, ela precisa se fixar nos ensinos de Cristo. A Bíblia, ela precisa permear todas as relações do homem com Deus e do homem com o homem. A Bíblia precisa, de fato, ser, como doutrinariamente se fala, nossa única regra de fé e prática, né? Tem muita igreja que fala assim, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Só que ele está falando ali uma grande mentira, que a verdade é essa, né? Porque junto com a Bíblia vem doutrina da igreja, estatuto da igreja, regimento interno da igreja. Nada disso é Bíblia. Nada disso é Bíblia.
Mas, infelizmente, essas coisas pertencem à igreja institucional de hoje. E muitas dessas coisas trazem consigo tradições humanas. É isso que a gente precisa entender. Ok? Então, a gente precisa estar com os olhos fixos em Cristo. Você precisa estar com os olhos fixados em Cristo. Fixados em Cristo. Porque se você não fixar os seus olhos em Cristo, você vai invariavelmente partir para as suas próprias perspectivas. E aí, quando você parte para as suas próprias perspectivas, você tem problema. Amém, queridos? Então a gente precisa entender isso. Vamos continuar lendo o texto? Acompanha aí na sua Bíblia aí. Você no YouTube também, acompanha aí. Olha só. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que toma como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submetermos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para nosso bem, para que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Então, meus amados, perceba o cuidado que o autor de Hebreus está tendo aqui. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, gente, nós, enquanto igreja, nós vamos passar por dificuldades, nós vamos enfrentar lutas, mas essas lutas, elas servem para aperfeiçoar o caráter cristão, é a disciplina. Deus permite que isso aconteça conosco para que nós tenhamos um incremento de nossa espiritualidade através da maturidade espiritual. Então, a disciplina, meus amados, as dificuldades, tanto é que ele fala que, olha, vocês já estão enfrentando esses problemas e vocês nem passaram, né? Olha só o que ele diz no verso 4 aí, ó. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Ou seja, olha, vocês estão sofrendo aí perseguições, incompreensões, mas por enquanto está tranquilo, porque até agora ninguém está derramando o sangue de vocês, ninguém está matando vocês por causa disso ainda. E assim mesmo vocês estão tendo dificuldade de crescer espiritualmente. Então, meus amados, o grande erro, qual é o grande erro da igreja? Né? E a gente vai ver isso durante a história da igreja. O grande erro da igreja é que surgem coisas nas igrejas, vem um determinado líder e ele coloca uma posição, ele coloca uma doutrina, vamos colocar essa palavra doutrina
entre aspas, ele coloca uma doutrina, e aí aquela doutrina é absorvida pelo grupo chamado igreja, e essa doutrina se transforma numa tradição, numa, como é que eu vou dizer assim, num costume, em algo cristalizado dentro da história da igreja. Só que esse costume, muitas vezes, é um costume, é uma tradição, é uma prática que vai contra os ensinos da Bíblia. Você notou isso? Então, isso a gente vive na história da igreja desde os primórdios, desde ali do comecinho do ano 100, é o que ele está falando aqui. Né? As dificuldades no transcorrer da história da igreja, elas são comuns, tá, irmãos? Elas são comuns, a gente vai ter dificuldade, né? Por exemplo, a igreja do século passado, do início do século passado, do início do século XX, a igreja ali de 1910, 1920, né? A igreja ali dos nossos avós, nossos bisavós, era uma igreja que não tinha que conviver com os problemas que nós convivemos hoje. Por exemplo, internet. Era uma igreja que não tinha internet. Imagina um tempo, imagina um mundo sem celular, sem a conectividade que nós temos hoje, sem esse pensamento globalizado que nós temos hoje. A igreja ela tinha um determinado comportamento. Hoje, a igreja ela está enfrentando esta nova realidade. Mas aí que está, ela não pode enfrentar esta nova realidade fora dos seus fundamentos, fora do fundamento bíblico. Amém, queridos? Então, a gente precisa entender isso. A gente precisa entender isso. Então, do ano 100 ao ano 325, surgiram líderes que, a partir ali de algumas coisas que nós vamos, a partir de agora, falar, eles começaram a ter e a introduzir na igreja algumas coisas. A primeira pessoa que eu quero falar com vocês chama-se Clemente. Clemente ele foi discípulo de Paulo, né? E ele foi o líder da igreja em Roma, tá? Ele foi o líder da igreja em Roma, né? E esse Clemente, que ele foi ali discípulo de Paulo, ele escreveu uma carta para a igreja de Corinto. E esses escritos do Clemente não são bíblicos, tá, gente? Essa carta, ou essas cartas, que ele escreveu para a igreja da igreja de Corinto, não são bíblicos, são documentos históricos, mas não tem nada a ver com Bíblia, ok? Não tem nada a ver com Bíblia. E nesses documentos, ele fala para isso é só um exemplo que eu estou te dando, né? Só um exemplo que eu estou te dando. Então, Clemente de Roma, ele escreve para a igreja de Corinto, relatando os mesmos problemas que Paulo escreve quando Paulo escreve a primeira e a segunda carta de Coríntios. A igreja de Corinto, mesmo depois da morte de Paulo, continuou sendo uma igreja dividida, continuou sendo a igreja onde tinha brigas internas, continuou sendo uma igreja que tinha pessoas ali que não aceitavam, né, que não aceitavam serem dirigidas pelos presbíteros, pelos pastores da igreja, ou seja, que não aceitavam os pastores da igreja, eram pessoas que estavam se revoltando contra os pastores da igreja. E aí Clemente, ele escreve cartas para a igreja de Corinto. Só que nessas cartas, ao abordar o tema, né, ao abordar esse tema, diferentemente de Paulo,
quando ele aborda estritamente através da inspiração do Espírito Santo. Quando Clemente aborda, ele aborda esses problemas de forma administrativa. E aí o que ele começa a criar? O que ele cria? O que Clemente começa a introduzir na igreja? Ele começa a introduzir na igreja aquilo que a gente chama de a hierarquização das funções. Né? Então, Clemente, ao escrever para Corinto, ele começa a introduzir ali que existe uma hierarquia entre bispos, entre pastores, entre diáconos e entre os membros comuns. Então, ele vai dizer que, olha, os membros comuns precisam obedecer aos diáconos, os diáconos e os membros comuns precisam obedecer aos pastores, né? Os pastores, os diáconos e os membros comuns precisam obedecer aos bispos. Então, começa ele no afã, na tentativa de resolver o problema, ele cria outro. Clemente de Roma, então, ele começa a criar outro problema, então ele cria a ideia da hierarquização das funções da igreja. Perceba que é um negócio que a gente vive até hoje. É ou não é, irmão? A gente não vive isso até hoje. Então, perceba que ele era um homem líder da igreja, né? Ele era um presbítero de Roma, só que para administrar uma rebelião na igreja de Corinto, então ele introduz a ideia, de forma doutrinária, é isso que é importante a gente entender. Ele introduz de forma doutrinária essa hierarquização, essa obediência cega aos oficiais da igreja. E isso, meus amados, é acompanhado por outro pai apostólico, que é Inácio. Então, olha, Clemente de Roma e Inácio, que também era um bispo de Antioquia, na Síria, eles começam, então, esses dois pais da igreja, né, que viveram ali, que foram ali do ano 95 a mais ou menos o ano 150 depois de Cristo, a influência desses dois líderes, Clemente de Roma e Inácio, né? Inácio de Antioquia, que era bispo de Antioquia na Síria. Esses dois bispos, esses dois líderes da igreja cristã, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a introduzir a hierarquia. Inácio diz ainda assim, ó, a hierarquia de autoridade na igreja é bispo, presbítero, diácono e membro comum. Sem esta ordem, não há igreja. Então, perceba que quando esses líderes, eles assumem a liderança da igreja, eles começam a introduzir essas coisas, ou seja, tem uma hierarquia rígida, o pastor tem que obedecer, um membro comum tem que obedecer ao diácono, o membro comum e o diácono têm que obedecer ao pastor, o membro comum, o diácono e o pastor têm que obedecer ao bispo. E Inácio que introduz ainda o título chamado bispo monárquico, ou seja, que introduzindo a estrutura que algumas igrejas têm até hoje. Muitas vezes a gente fala, aquele bispo de arquidiocese. Você já ouviu falar esse negócio, né? Arquidiocese, né?
Vocês já ouviram falar isso, né? Arquidiocese. O que é o bispo de arquidiocese? O que é uma arquidiocese? É um conjunto de pastores, né? Ou um conjunto de padres que são liderados por um bispo. Ah, pastor, mas isso aí tem só na Igreja Católica. Negativo. Na igreja, todas as igrejas de governo episcopal é assim. Por exemplo, quer ver um exemplo disso? Igreja Metodista. A Igreja Metodista, ela tem bispos que comandam uma arquidiocese, que é um grupo de igrejas, e cada igreja dessa tem um pastor. Então, essa estrutura, meus irmãos, ela surge aonde? Ela surge no ano, né, entre o ano 95, ou seja, entre o primeiro século, ano 95, e o ano 150, que é o segundo século. Então, percebe, irmãos, que, olha só, a igreja começa com a Bíblia, começa com os ensinos dos apóstolos, só que com o passar do tempo, é isso que eu quero que você entenda, com o passar do tempo, a igreja ela começa a se afastar dos ensinos dos apóstolos, introduzindo, né, introduzindo outros ensinos. Então, meus irmãos, é importante a gente entender isso. Porque quando a gente rejeita a palavra de Deus, a gente rejeita o próprio Deus. Não é isso que a palavra de Deus ensina, meus amados. Não existe hierarquização, ou seja, não existe o bispo, presbítero, não existe nada disso, só existem dois oficiais na igreja, né? Bispos, pastores e presbíteros. Isso tudo aí é sinônimo, a gente viu isso já em aulas anteriores. Aí você tem que assistir às aulas anteriores aí. Mas a Bíblia mostra claramente que bispo, presbítero e ancião é a mesma função. E pastor é a mesma função. Tudo isso aí é pastor e diácono. Só tem esses dois. E entre esses dois e o membro comum, ninguém pode se sobrepor hierarquicamente ao outro, não, meus irmãos. Todos nós somos iguais. Pastor é dom espiritual. Diácono é ministério espiritual. São funções determinadas pela Bíblia para servir a igreja. Não a igreja servir o pastor, não a igreja servir o bispo. Houve uma inversão aí. Você está entendendo isso? Mas isso, meus irmãos, isso não é novo. É isso que eu quero que você entenda. Isso surge com Clemente de Roma e com Inácio de Antioquia, né? Clemente foi discípulo de Paulo. E Inácio de Antioquia, muitos dizem que foi discípulo de João. Então, esses dois homens, ali no afã, porque eles viveram problemas, né, na igreja, e para resolver os problemas, ao invés deles voltarem-se para a palavra de Deus, eles criaram, então, essa situação hierárquica. E isso é muito complicado, meus irmãos. Sabe por quê? Porque a gente se afasta de Deus. Vamos ver o que acontece quando a gente se afasta de Deus? Vamos ver o que acontece quando a gente se afasta. Quando a gente rejeita Deus, vamos ver o que acontece? Hebreus capítulo 12, a partir do verso 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. Eu quero que você preste atenção, meu amado, nesse verso 13.
Ele está escrevendo para crente, tá, irmão? Cuidem que ninguém se exclua, ou seja, que ninguém saia da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho, ou a primogenitura. Então, perceba, amados, que o autor aí, dos Hebreus, a primeira coisa, a gente precisa se esforçar para buscar a santidade. Segunda coisa, esse esforço vai nos blindar para o risco de se excluir da graça, de cair da graça. E em terceiro lugar, meus amados, a gente precisa se esforçar para que não surja em nosso coração, mesmo que movido por boas intenções. É isso que eu quero que você entenda. Clemente e Inácio, meus irmãos, Clemente de Roma e Inácio de Antioquia, eles eram homens, né, bons, mas eles caíram nesse erro, ou seja, mesmo com boa intenção, ou seja, poxa, eu preciso resolver este problema na igreja, mas mesmo com boa intenção, eu não posso justificar o meu desvio da palavra de Deus pela boa intenção. Você está entendendo isso? Eu não posso, meus irmãos. Eles queriam resolver o problema. Inácio lá na igreja de Antioquia e Clemente junto à igreja de Corinto. Eles queriam resolver o problema dessas duas igrejas. Só que ao tentar resolver o problema nessas duas igrejas, o que esses homens fizeram? Eles introduziram uma ideia extra-bíblica ou fora do contexto bíblico. E aí isso gera na igreja o quê? Gera na igreja amargura, gera na igreja pecado, gera na igreja a distância da graça. E o exemplo que ele usa aqui é Esaú. Né? Esaú, ele foi considerado, cuide, né? Que no verso 18, verso 16, olha aí, que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança de filho mais velho, os seus direitos de primogenitura. Então, Esaú perdeu a bênção da primogenitura. Por que ele perdeu a bênção? E essa bênção foi para Jacó, que mais tarde Deus transformou o nome de Jacó para Israel. Por que Esaú perdeu os direitos da primogenitura? Porque ele não quis aquilo que Deus propôs e ele quis uma outra coisa. Ou seja, Deus propôs para ele o direito da primogenitura. Ele não quis. Ele quis o quê? Um prato de guisado, um prato de lentilhas. E aí ele foi classificado, isso é a palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo, isso é o livro de Hebreus, ele qualificou Esaú como o quê? Imoral e profano. Então, meus amados, nós temos que ter muito cuidado. Enquanto igreja, a gente está estudando eclesiologia e história da igreja. Enquanto igreja, a gente tem que ficar estritamente sob a égide do ensino da palavra de Deus. Tem que ser um negócio estrito, ou seja, só pode ser a palavra de Deus. Então, a administração da igreja, a disciplina na igreja, as relações na igreja, a administração da igreja tem que ser estritamente de acordo com a palavra de Deus. Se a gente introduzir algo fora disso, nós vamos gerar pecado, nós vamos gerar erro.
Ok? Vamos continuar? Verso 17 de Hebreus, capítulo 12. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Olha só que coisa interessante. Esaú fez a besteira que né, ele avaliou e ele chegou à conclusão que ele tinha feito besteira. É isso que o verso 17 está dizendo. E ele vai dizer assim, ó, como vocês sabem, ou seja, por quê? Porque a audiência, os destinatários desta carta de Hebreus, eles sabiam exatamente como foi a história de Saul. Como vocês sabem, depois, posteriormente, quando quis herdar a bênção, ou seja, Esaú, ele quis herdar a bênção, mas ele foi rejeitado. Foi rejeitado por quem? Por Deus. E ele não teve como alterar a sua decisão. Gente, olha só que coisa tremenda é isso aqui. E olha só o perigo de você introduzir na igreja decisões que estão em desacordo com a palavra de Deus. Olha o exemplo aqui de Esaú. Esaú, ele tomou a decisão, amém ou não? Ele tomou a decisão, eu quero prato de lentilha, e você pode ficar com a minha primogenitura. Falou isso para Jacó. Depois ele falou, rapaz, fiz besteira. Vou desfazer aquilo que eu fiz. Ele não pôde, olha o que a Bíblia está dizendo, ele não pôde mudar a sua decisão. Sabe por que eu falo isso, Amazon? Porque, por exemplo, hoje nós temos estruturas religiosas, não vou nem chamar de igreja, mas a gente tem estruturas religiosas, né? Eu como pastor, falei muito isso na comunidade, não sei se a comunidade vai lembrar, se a comunidade evangélica Geração da Conquista em Manaus vai lembrar disso. Mas quando a gente estudava isso presencialmente, quando eu falava isso para os irmãos, tem igrejas, tem estruturas que elas são construídas, amados, durante séculos. São construídas durante tempos. E lá atrás, elas tomam decisões erradas, como Esaú. E mesmo, olha só, que coisa tremenda. Mesmo que no futuro ele chegue e fale, cara, fiz besteira. Mas ela pode chegar a um ponto, é isso que eu quero que você entenda. Ela pode chegar a um ponto, né, que não é possível mais mudar a decisão. Você já parou para pensar nisso? Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, né? Sem denegrir, eu não estou criticando, eu estou dando um exemplo. Vamos pegar a Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica Apostólica Romana, se ela parar e pensar, puxa vida, a gente fez besteira. Vamos tentar mudar? Ela não pode. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que ela não pode mais mudar? Porque se ela mudar, ela deixa de ser Igreja Católica Apostólica Romana. Olha só. Papa, instituição papal, celibato, purgatório, 7 sacramentos, canonização de santos, veneração de santos, eucaristia, né? Todas essas estruturas, meus amados, que estão fora da Bíblia, todos esses ensinos não estão na Bíblia. Você já parou para pensar nisso? Que nada disso está na Bíblia, né? Não existe papa, não existe celibato para líder de igreja, não existe nada de adoração a santos, piorou ainda, né? Adoração à imagem piorou ainda, né?
Mas a Igreja Católica Apostólica Romana, ela não pode mais voltar atrás, porque se ela voltar atrás, ela tem que falar, ela tem que admitir que ela tem quase mais de 1000 anos enganando as pessoas. Ela vai ter que admitir que ela tem mais de 1000 anos, né? Mais de 1000 anos, né? Ela foi instrumento para enganar as pessoas. Já parou para pensar nisso? Como é que essa instituição vai fazer um negócio desse? Ela acaba. Ela deixa de existir. Você já parou para pensar nisso? Então, meus amados, olha como é sério isso. Olha o que a gente está lendo aqui sobre Esaú. Isso é sério, meus irmãos. Eu vou repetir aqui, ó, porque isso aqui, depois que eu li isso aqui, rapaz, eu tremi. Olha só, verso 17, como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Ele não pôde mudar a sua decisão. Então, meus amados, é muito complicado. Como é que você vai hoje, por exemplo, um outro exemplo, tá? Não estou criticando, mas um outro exemplo. Como é que a igreja presbiteriana hoje vai falar para os seus membros que o batismo infantil é um ensino que não está na Bíblia? Já parou para pensar nisso? Séculos ensinando isso. Já tem séculos. Tem mais de 3 séculos ensinando isso. 300 anos ensinando isso. Agora vai chegar e falar assim, olha... Aí as pessoas vão dizer assim, mas espera aí, então está ensinando 300 anos errado? Estávamos ensinando 300 anos errado. Sabe o que vai acontecer? A igreja presbiteriana vai deixar de existir. Então, meus amados, é muito sério isso. A igreja não pode se afastar dos ensinos de Cristo sob a pena de não conseguir mais mudar as suas decisões. Eu vou repetir. A igreja não pode se afastar dos ensinos de Cristo sob a pena, sobre o risco de não poder mais mudar as suas decisões. Eu dei 2 exemplos, mas tem muitos outros. Amém? Então, gente, isso é muito sério. Então, olha só. Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, né? Aí nós temos também Policarpo, que foi outro pai da igreja, outro líder da igreja. Ele viveu do ano 70 ao ano 155 depois de Cristo. Aí nós temos a Epístola de Barnabé, nós temos a Epístola de Diognato, nós temos a segunda carta de Clemente aos Coríntios, nós temos Papias, nós temos Pastor de Hermas e nós temos Didaquê. Todos esses líderes e documentos que eles surgiram ali até o final do 2º século, até o ano 200, mais ou menos, até o ano 200, ali, iniciozinho do ano 300, todos esses documentos, eles fizeram parte da igreja. Eles surgiram, e todos eles ensinaram princípios, ensinaram doutrinas que estão fora da palavra de Deus. Por isso que a igreja hoje, meus amados, ela vive esses problemas. Eu quero que você preste atenção nisso. Quando nós estudarmos a origem da igreja da Assembleia de Deus, o movimento da Rua Azusa, você já ouviu falar nisso, o movimento da Rua Azusa? A gente vai estudar o movimento da Rua Azusa, a gente vai ver o que foi o movimento da Rua Azusa, né? Então, meus irmãos, é importantíssimo a gente entender isso. Então, a história da igreja, ali depois do final da era apostólica original,
ela começa a se distanciar dos ensinos da palavra de Deus. Então, esses primeiros aqui que eu falei para vocês, né? Clemente, Policarpo, Inácio de Antioquia, Pastor de Hermes, que foi um escrito, né? Já foi uma publicação. O Didaquê foi outra publicação. A carta do Pseudo Barnabé, ou Epístola de Pseudo Barnabé, foi outra publicação, outro livro que surgiu na época. Isso tudo a igreja pegou, né? A igreja pegou os ensinos dessas fontes e aplicou como doutrina à igreja. Vou repetir. Né? A igreja pegou os ensinos dessas fontes que eu vou falar para você de novo, ó, Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Policarpo, Epístola de Barnabé, Epístola de Diognato, Segunda Epístola de Clemente de Corinto, Papias, Pastor de Hermas e Didaquê. Todos esses documentos e pessoas, a igreja vai, pega estas fontes e transforma em doutrina. Quando isso acontece, o que ele gera na igreja? Problema, pecado. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que hoje tem igreja fazendo a mesma coisa? Né? Quando a gente, por exemplo, pega o livro assim, ó, Divina Revelação do Inferno, Rebecca Brown. Tem igreja que pegou esse livro e introduziu, a partir deste livro, doutrinas na igreja dele. O que aconteceu? Distorções. Por quê? Qual é a nossa única fonte? A Bíblia. Quando a gente se afasta da Bíblia, a gente gera isso. Vamos continuar? Vamos lá para Hebreus? Vamos lá. Verso 18. Vocês não chegaram ao monte que se pode tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade. Ao soar da trombeta, ao som das palavras de tais que os ouvintes rogaram, que nada lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que lhe estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e tremo. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares e milhares de anjos em alegre reunião. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Então, meus amados, o que ele está falando aqui? Ó? Vocês, né, não chegaram, olha só, a nossa realidade, escuta, crente, o que a Bíblia está dizendo? A nossa realidade não é aquela realidade, não é a realidade da velha aliança. E aí ele vai usar o exemplo do monte, quando Moisés estava recebendo as leis, quando Deus se manifestava lá no monte, né? O monte se fumegava, ninguém podia tocar no monte, todo mundo tinha medo, né? Ou seja, era uma aliança de acesso seletivo. Aí, a partir do verso 22, ele vai dizer assim: mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares de anjos em alegre comunhão, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus,
mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel. Ou seja, o nosso acesso, escuta, crente, por que a gente não pode, em nome de Jesus, entenda isso, por que a gente não pode buscar outra, e aqui eu já vou terminar, por que a gente não pode buscar outra fonte? Porque a única fonte possível, real, de doutrina, de transformação, a única fonte inerrante, eterna, permanente e verdadeira é a palavra de Deus. Não há outra fonte. Eu e você temos acesso direto ao Deus, ao juiz. Amém, queridos? Então, nós possamos entender isso. Então, a gente viu aí que depois que os apóstolos foram, começaram a surgir pessoas aí ensinando coisas, ensinando outras coisas, que acabaram determinando aí a distorção da igreja. Na próxima aula, a gente já vai ver como é que o governo da igreja ela foi distorcido, ele vai sendo distorcido durante a história, e aí ele acaba se tornando essa estrutura que nós conhecemos hoje, a partir ali do Concílio de Nicéia, a partir ali da intervenção, né, de um governo humano dentro da igreja. Então, meus amados, muito cuidado. Nos dias de hoje, né, a comunidade evangélica Geração da Conquista, e você no YouTube aí, não abra mão do seu direito de ter acesso direto a Deus através da pessoa de Jesus. Pastor, como é que eu consigo o conhecimento necessário para operacionalizar essa minha relação com Deus? Através da palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. A tua palavra, Senhor, é a verdade. Então, amados, somente a Bíblia, somente o conhecimento da palavra de Deus, uma vida de oração, uma vida de serviço ao Senhor, é isso que vai operacionalizar, que vai viabilizar, que vai tornar real a sua relação com Deus. Amém? A igreja, a organização, ela não pode fazer isso por você. Pelo contrário, é capaz dela te afastar desta realidade. Por isso que eu defendo uma igreja livre de todas essas coisas. Eu defendo uma igreja cuja fonte seja somente a palavra de Deus. Eu defendo uma igreja assim, que venha pregar a liberdade no Senhor Jesus. Que você possa ter sido abençoado por esta aula. Eu gostaria aí de agradecer, que Deus possa ter te abençoado, que você possa cada vez mais buscar. Olha só, gente, a gente leu nem o capítulo todo de Hebreus, capítulo 12, é ou não é? Olha só quanta coisa, meus amados. Eu passei assim por alto, em virtude do tempo. Se a gente fosse ver versículo por versículo, meu irmão, a gente ia até 6 horas da tarde, coisa maravilhosa. Que Deus possa te abençoar. Eu vou orar agora por você, eu quero orar por você, né, por você aí no YouTube também. Eu quero orar aí pela minha amada igreja, né, para que você possa ser abençoado. E nessa oportunidade, eu não sei se vai aparecer aqui ou aqui em cima, eu não sei onde vai aparecer. Mas vai aparecer o QR Code, vai aparecer a chave Pix da igreja para você contribuir com a igreja. Antes de você contribuir, ou antes de você falar qualquer coisa, a nossa igreja, né? Todos os oficiais da igreja, todos os líderes da nossa igreja, ninguém recebe da igreja. Os recursos arrecadados pela comunidade evangélica Geração da Conquista são usados única e exclusivamente para abençoar os nossos irmãos.
para abençoar as pessoas que precisam, para abençoar. Eu não ganho salário, a pastora Silvânia não ganha salário, o corpo diaconal, que, aliás, é muito competente em nossa igreja, né? Não ganha salário. Dos ministérios, que são maravilhosos de nossa igreja, ninguém ganha salário. O recurso é recolhido e repassado para quem precisa. Se você quiser ajudar, você pode fazer isso. Estarei orando também por isso nesta manhã e orando aí pelos dízimos e ofertas que serão levantados aí na comunidade evangélica Geração da Conquista. Vamos orar? Pai, te apresentamos, ó Deus, agora todos aqueles que conosco estudaram a tua palavra. Apresentamos, ó Pai, todas as ofertas que serão feitas de forma presencial lá em Manaus, no templo da comunidade evangélica Geração da Conquista, bem como oramos também pelas ofertas, ó Pai, que serão apresentadas através aqui do vídeo, através, ó Pai, dessas ofertas dadas aí pelo Pix, pelo QR Code, assim, utilizando como meio a tecnologia. Senhor, que todos sejam abençoados. Senhor, que nós possamos verdadeiramente nos voltar para a Bíblia. Que nós possamos verdadeiramente, ó Pai, estudarmos a história da igreja, sim, mas entendermos, ó Pai, que a igreja, quanto mais ela se afasta da Bíblia, mais irremediavelmente ela se coloca numa posição sem retorno. Pai, que a igreja possa voltar para a Bíblia. Senhor, que nós possamos ver, Pai, homens, mulheres, pastores, olhando verdadeiramente para a Bíblia e saindo de suas caixas, saindo, ó Pai, dessa opressão, ó Pai, promovida pelas igrejas organizacionais, por caixas de doutrinas, ó Pai, que vêm, que tolhem, ó Pai, que atenuam os verdadeiros efeitos da Tua palavra. Senhor, que nós verdadeiramente possamos nos imergir na Tua palavra, que possamos, ó Pai, verdadeiramente buscarmos, ó Pai, a essência da Tua palavra. Obrigado pela comunidade evangélica Geração da Conquista, obrigado por todos aqueles que vão contribuir, obrigado, ó Pai, pelas igrejas espalhadas pela face da terra que estão pregando o Teu nome, que elas possam, ó Pai, a cada dia se afastar da tradição humana e se chegar cada vez mais para a Tua palavra. Porque a tradição humana não gera vida, mas a palavra de Deus é viva e eficaz. Senhor, muito obrigado por todas as bênçãos, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.